quero, nesta tarde, agradecer a Deus pelo privilégio de poder estar aqui com as irmãs do Círculo de Oração do Tempo Central. Passamos os últimos 4,5 anos ali em Caruaru e hoje o Senhor nos dá a oportunidade de estar com elas aqui, não é? E é uma alegria poder revisitar este trabalho, saudar a irmã Marta, não é? Dirigente do Círculo de Oração, a vice e toda a comissão e direção também, parabenizá-las pelo trabalho bonito, perseverante, não é? Já que dão continuidade, não deixando que no Tempo Central as famílias deixem de ser alcançadas através da vossa cobertura da oração. Amém? Nós sabemos que algumas outras irmãs de outras congregações fazem parte, mas a maioria é do Tempo Central, não é? Nós louvamos a Deus e, cooperando com o nosso pastor aqui, parabenizamos as irmãs por essa iniciativa, porque cada mulher comprometida na oração, na comissão, é uma família que está coberta na oração. Quem diz amém, minhas irmãs? E isso é uma riqueza para a igreja, algo muito importante. Irmã Aimee tomou ela expressou o meu sentimento. O pastor falou que nós falaríamos a palavra, talvez alguém não saiba, eu sempre tento fugir, né? E só venho mesmo quando ele impõe que eu venha. Mas eu hoje, subindo aqui, vi tanto pregador, eu me senti como a senhora se sentiu quando assumiu o Tempo Central. Eu digo, misericórdia, Jesus. Mas a senhora disse que a bondade e a misericórdia segue a gente, né? Então, eu espero que o Senhor tenha misericórdia e nos possa trazer a sua palavra. Quem diz amém? Quero agradecer ao pastor a confiança e contar com a oração da igreja. Amados irmãos, este tema é um tema cantado, um tema, o versículo que foi escolhido, um versículo muito conhecido. Temos lindos hinos, cantamos ele, lembramos desse texto em momentos de prova, em momentos de luta, não é verdade? Mas às vezes nós não paramos, às vezes, talvez não todos, mas a maioria de nós, para meditar um pouco no livro de Abacuque, não é verdade? É um livro que a gente lembra no máximo 2 ou 3 versículos dele. Eu acho que são 4 versículos bem conhecidos de Abacuque, que é este do tema da festa. Depois aquele outro, o Senhor me faz andar nas minhas alturas. O outro talvez fosse aquele, escreve a visão, para que quem passando leia rapidamente, não é? E compreenda. E talvez outro que fosse aquele versículo que é, talvez o segundo mais conhecido, ou o primeiro, o justo viverá da fé. Talvez haja outros, mas acredito que estes são os principais. Mas o livro de Abacuque é o livro que registra a vida e a caminhada também, não só do povo de Deus, mas da vida interior de um profeta. É interessante que o nome Abacuque, ele não nos é muito explicado, porque a sua raiz é um pouco difícil de achar, mas alguns comentaristas dizem que o nome dele talvez descenda de uma origem assíria, que era um dos impérios mais influentes daquele momento, e que seu nome era o nome de uma flor. Mas a tradição rabínica diz que o nome Abacuque, e Jerônimo e Martinho Lutero também apoiam essa ideia, diziam que este nome significa o abraço de Deus. Ou seja, o Deus que abraça o seu povo, leva nos braços para levantá-lo, consolá-lo, confortá-lo, e dá a ideia de alguém que abraça uma criança para acalmá-la com a garantia que, se Deus quiser, tudo vai passar. Eu vou dizer de novo, tudo vai passar. Se Deus quiser,
tudo vai se acalmar. O nome Abacuque lembra isso. Você pode olhar para a irmã que está ao seu lado e dizer: se Deus quiser, tudo vai se acalmar. Amém. Alguns rabinos, diz o comentário Bicon, que falam de que esse nome foi dado a Abacuque porque isso está na tradição rabínica, não está na Bíblia, mas eu achei muito interessante. Diz que esse nome foi dado a Abacuque porque Abacuque possivelmente era filho da sunamita, aquela mulher que viu seu filho ressuscitar. E como foi que o profeta ressuscitou, né? Foi o instrumento de ressurreição. Foi deitando-se sobre ele e abrindo seus braços e contendo a criança. Então, dizem que possivelmente Abacuque foi filho da sunamita que Eliseu restaurou a vida, tendo abraçado e acolhido, e por isso que ele era chamado o acolhido, o abraçado. E, amados, este profeta, ele retrata para nós muita coisa que tem a ver com a nossa vida também. Porque Abacuque, seu ministério, ele retrata para todos nós a transição da angústia para a adoração. Se eu pudesse colocar um título, eu colocaria assim: Abacuque, da dúvida para o louvor, da incerteza para a fé. O livro que começa com dúvida termina com certeza. O livro que começa com questionamentos termina com convicção. E assim é a trajetória da fé. A fé nos tira da dúvida para nos colocar na certeza de Deus. Glória a Deus. E, amados, é aqui neste livro de Abacuque que nós vemos essa transição da angústia para a adoração, da inquietação à plena confiança. E esta tarde eu creio que a palavra de Deus, através deste tema, é para aqueles de nós que estamos inquietos com alguma coisa, com perguntas em nosso coração, que as carregamos e às vezes ainda não foram respondidas. Tenha certeza que esta tarde Deus tem uma palavra para a sua vida. É um convite para aprendermos a lidar com tempos difíceis à luz da fé. Ainda que eles não mudem, nós podemos mudar para melhor. Ainda que o tempo difícil não passe, nós podemos ser levados a estar melhor do que estávamos por causa da fé. Quem diz amém por isso? Amados irmãos, quando Abacuque escreveu este livro, ou melhor, profetizou, ele foi um profeta em um tempo de muita crise espiritual e levou essa crise ao desespero do profeta. É interessante que o profeta, todos nós sabemos que ele era um homem, não é? O profeta tinha a função de falar com o povo a respeito de Deus. Mas se você prestar atenção, Abacuque não fala com o povo a respeito de Deus. Ele fala com Deus a respeito do povo. Isso tem a ver muito com as irmãs do círculo de oração, não é? Deus usa vocês às vezes em profecia, mas na verdade vocês são aquelas que falam mais com Deus a respeito do povo do que a respeito de Deus para o povo. Abacuque se assemelha muito à vida de oração de uma mulher do círculo de oração. Vocês concordam comigo? Podem dizer amém? Este livro é um livro pequeno e ele é dividido em 3 partes ou em 3 capítulos. E por que eu estou abordando isso? Porque é importante para a gente entender essa transição. Porque toda essa transição da inquietação do profeta acontece em 3 capítulos. E ele sai do capítulo 1 da dúvida para a certeza no capítulo 3. Ele sai das inquietações do capítulo 1 para o louvor do capítulo 3. Portanto, entender o livro de Abacuque é muito importante.
No capítulo 1, nós temos o diálogo de Abacuque com Deus. Ele dialogando com Deus. E o tema da conversa de Abacuque com Deus é a injustiça. Ele questiona como um Deus justo pode suportar, pode aceitar atos de injustiça. Ele reclama com Deus sobre a violência, a maldade em Judá, coisas que nós também sofremos. Quem concorda? Deus responde que usaria os babilônios como instrumento de juízo para ele. No capítulo 2, nós vemos 5 ais que o profeta dá e Deus os responde. Deus afirma como é que o profeta deveria viver diante daquilo tudo que estava acontecendo, dizendo-lhe em Abacuque 2:4, o justo viverá pela sua fé. E no capítulo 3, nós vemos depois deste exercício de oração, este exercício de comunicação, que é a oração, é falar com Deus e esperar a sua resposta e obtê-la. Por isso que o salmista no Salmo 16, ele disse assim, amo ao Senhor, porque Ele ouviu as minhas orações. Aleluia! E ouvir ali é responder, é agir em resposta ao que se ouviu. Não é uma escuta passiva, mas é uma escuta ativa. Quem diz amém, amados? E aí o profeta Abacuque, no capítulo 3, ele termina com uma belíssima declaração de fé, mesmo ainda na adversidade. Eu quero que você grave isso esta tarde, porque o Espírito Santo me falou muito sobre isso. A fé nos faz comportar diferente, mesmo que as coisas não mudem ao redor de nós. A crise ainda continuava, os assírios ainda tomariam a terra e fariam com os babilônicos o cativeiro, mas o coração, a alma, o espírito de Abacuque mudou. E mudou por quê? Por causa de que Deus falou com ele, por causa da fé do profeta. E eu quero dizer a você, ainda que esta situação perdure, haverá mudanças no teu espírito, haverá mudanças na tua alma, haverá mudanças na tua mente, porque Deus falará contigo e a tua fé será fortalecida. Aleluia! A adversidade não passou, mas o profeta contemplou a vitória. Deus vai te levar a contemplar e te alegrar com a vitória em meio à tua crise. Hoje é tarde de alegria. Eu vou dizer de novo, hoje é tarde de alegria. Eu vou falar de novo para quem está com preguiça de dar glória, pelo menos dá uma glória aí. Hoje é tarde de alegria. Na presença do Senhor há alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor não depende das circunstâncias, porque Abacuque disse, eu me alegrarei no Senhor. E hoje à tarde o Espírito Santo está nos convidando, alegre-se no Senhor. Ah, meu Deus, mas eu estou com uma dor enorme. Mas alegre-se no Senhor, você está na presença dEle. O Senhor não sabe, pastor, o que eu ouvi para chegar aqui, para estar aqui. Eu ouvi um marido, eu ouvi um filho falar tanta besteira, ouvi uma esposa falar tanta asneira. Não interessa, agora é hora de desligar-se da terra e alegrar-se no Senhor. Aleluia. A primeira lição que aprendemos com Abacuque é uma lição confortadora, maravilhosa. É que Deus permite, e isso talvez aquiete muitos de nós aqui, Deus permite que nós tenhamos com Ele um relacionamento de questionamento. Muitas vezes nós nos sentimos muito mal porque questionamos a Deus. E até nos repreendemos e calamos a nossa boca. Deus não aceita que nós questionemos Ele ou sobre Ele a outros. Mas a Ele mesmo, Ele está aberto. Ele está interessado em que você pergunte a Ele sobre Ele.
E talvez você tenha até enfraquecido na sua oração, porque você tem dito, não adianta, eu tenho tantas perguntas, tantos questionamentos, que eu acho que eu estou até desagradando a Deus com eles. Enquanto você falar somente para Deus, você não pecará. A partir do momento que você use estes questionamentos para outros a respeito de Deus, a respeito da justiça de Deus sobre a sua vida, a respeito do que Deus fez com você até agora, isso será um queixume, isso será uma murmuração. Mas dizer a Deus, eu tenho uma boa notícia, não é proibido. Você pode falar com Deus. E é isso que assim começa o livro de Abacuque, quando ele diz assim, peso ou sentença que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Dependendo de quem vem o questionamento, é o tipo de resposta. Dependendo de quem faz o questionamento, ocorre a resposta. Se é de alguém que não teme, se é de alguém que não respeita e não honra a Deus, a resposta de Deus se mostrará através de juízo. Mas se é alguém que teme a Deus, que honra a Deus, Deus responderá também com honra para a sua vida. Temos diante de nós a vida interior do profeta. O que um profeta sente. O que alguém que trabalha com a palavra de Deus sente. O que alguém que se ocupa na obra de Deus sente. Às vezes nós pensamos que quanto maior o compromisso com a obra, menor serão os questionamentos. Alguém olha para... Me permita, o pastor olha para a irmã Judite, olha para a dirigente do ciclo de oração e diz, essa mulher deve ser uma mulher de certezas. Essa mulher deve ser uma mulher não é? Olha para nós pastores, olha para alguém e diz, não, essa aí é uma mulher de convicções. Só que as convicções dela são as que Deus comunica a ela. Mas na verdade o profeta mostra que ele era profeta, mas que ele tinha questionamentos grandes, perguntas sem respostas. E estas perguntas ele não leva para outro profeta, ele não leva para outra pessoa, ele faz a Deus, porque ele sabe que a resposta das suas perguntas não estão em outra pessoa, estão em Deus. E ele não se contenta de ouvir de outra pessoa, ele se contenta de ouvir de Deus. E esta tarde é tarde de redirecionar questionamentos. Pare de se lamuriar com outros, porque a tua resposta não vem de outros, a tua resposta virá de Deus. Da conversa do profeta com Deus, saem as mensagens para o povo. Aleluia. Eu vou dizer porque isso me falou profundamente. É da conversa com Deus que sai a mensagem para o povo. É da conversa com Deus que sai a resposta para o povo. Se você está iniciando na cooperação na obra de Deus, tome mais tempo com Deus. Este é um desafio para todos nós. A situação era crítica, era difícil, então Abacuque já sabe, eu tenho que conversar menos com os outros e mais com Deus. Eu venho com esta palavra no coração para dizer a alguém, Deus não rejeitou teus questionamentos, mas Ele quer que tu esperes a resposta dEle. Aleluia. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei, a alma dele estava aos gritos, violência, Senhor, e não salvarás, porque me mostras a iniquidade. Ele questionava até o que Deus mostrava a ele. Deus fazia ele ver, discernir, e me fazes ver a opressão, pois a destruição, você tem visto destruição?
Quem sabe você tem apresentado a Deus uma história há tempo e até agora seus filhos, sua casa foi visitada pela destruição e você está igual o profeta. Até quando o Senhor vai me fazer ver destruição? Elas estão diante de mim, há contendas. Olha Deus falando com quem está com questionamentos por causa de contendas dentro da sua casa, dentro do seu lar. Litígio todo mundo sabe, é disputa judicial. E ele diz assim, litígio se suscita. Não é que eu levo a litígio, é que ele vem ao meu encontro. Ele é suscitado, ele surge, ele é provocado. Aí ele diz, Senhor, até quando? Veja a pergunta dele. Ou seja, qual é o limite para tudo isso? Vai ter limite para tudo isso? Quando é que vai chegar o limite para tudo isso? Então veja que é legítimo levar os nossos questionamentos a Deus. Quem diz amém por isso? Quando você vai ao livro de Salmos, no Salmo de número 3, eu não anotei aqui, mas me lembrei agora, que é o primeiro salmo dos questionamentos. Se você quiser o Salmo 3, o Salmo 13, o Salmo 22, são salmos de questionamento. E aqui você vê as perguntas que são feitas a Deus do Salmo 3. É muito interessante, não é? A respeito da salvação de Deus, não é? E no capítulo de número 13 de Salmo, versículo 1 a 2, o salmista ele diz assim, até quando te esquecerás de mim, Senhor? Perceba quais são os questionamentos da Bíblia. Preste atenção. Eu não sei se eu estou conseguindo fazer você entender a mensagem, aquilo que Deus colocou. Espero não complicar. Mas veja as perguntas. Até quando? Não é? As perguntas que são feitas na Bíblia, no livro de Salmos, nos livros históricos, são perguntas que legitimam as nossas perguntas. Às vezes, por falta de conhecimento na palavra, a gente se limita na nossa relação com Deus. Então ele diz, até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre. Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? E se você continuar lendo, por exemplo, o livro de Jó, tem 300 perguntas que são feitas a respeito dessa relação de Deus e o homem e Deus. Veja, um livro das perguntas é Jó. Nós encontramos nesses 42 capítulos mais de 300 perguntas, sendo o livro com o maior número de interrogações de toda a Bíblia. Não é o livro da história mais terrível que alguém podia passar, mas é o livro das grandes perguntas. Então a nossa jornada é a jornada dos questionamentos, das perguntas. E ai de nós se não fossem elas, porque são elas que nos desafiam a conhecer mais a Deus. São as nossas impossibilidades e as nossas limitações que nos desafiam a descobrir mais de Deus, que nos motivam a desafiar a Deus. E na verdade não é que nós desafiamos a Deus, é que nós estamos sendo desafiados por Deus. Desafiados a crer, desafiados a perseverar, desafiados a confiar, desafiados a esperar, porque a espera, a confiança em Deus, ela sempre traz resultados positivos para a nossa vida, por causa da fidelidade de Deus. As perguntas de Jó não foram respondidas em termos humanos, não foram respondidas em termos teológicos, diretos. Deus nunca explicou para Jó as coisas. Pelo contrário, Deus encheu mais ainda Jó de dúvidas, de perguntas. Mas elas foram respondidas. Quando Deus revelou o seu caráter para ele. E aí ele chega a dizer, de ouvidas eu ouvia falar, mas agora meus olhos te veem. E é interessante que Jó, assim como Abacuque, a situação não mudou para ele falar isso. O que mudou foi a visão dele. Olhe para quem está ao seu lado e diga, antes de Deus mudar o que tu estás vivendo,
Ele vai mudar a tua visão a respeito dele. Oh, aleluia. E quando a nossa visão muda, chegou a hora de transformar o que está ao redor de você. Porque para Deus é mais importante do que mudar a circunstância, revelar-se quem é para cada um de nós. Então, as perguntas de Jó não são respondidas em termos humanos, mas pela revelação do caráter de Deus. E ele diz: com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino. Outra coisa, você fica sem resposta, mas o que Deus te mostrou é maior do que a tua pergunta. Eu vou dizer de novo. Você fica sem resposta, mas o que Deus te mostrou é maior do que a tua pergunta. E Ele satisfaz o desejo do teu coração, mesmo sem responder, te mostrando quem Ele é. Oh, fecha teus olhos agora e diz para Deus: Senhor, eu quero te conhecer mais em meio aos meus questionamentos. Poderia falar de Moisés, quando tornou ao Senhor e disse: Senhor, 5:22 de Êxodo, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviastes? Porque desde que fui a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo. Dava para Deus explicar a Moisés por que essa história tinha que ser assim? Tinha como Deus explicar? Senhor, desde que eu fui falar em teu nome, Faraó maltrata o povo. E tu de nenhuma maneira livraste o teu povo. A resposta de Deus seria: não chegou a hora ainda não, Moisés. Nem sempre ver o maltrato quer dizer de que nós estamos errados. O importante é saber se estamos fazendo o que Deus nos mandou fazer. Moisés expressou angústia, frustração, questionamento sincero diante de Deus, após obedecer a ordem divina de ir até Faraó. Ele se depara com um agravamento da situação do povo hebreu, agora mais oprimido do que antes, e ele se pergunta: por que o Senhor permitiu isso? O problema é que a gente faz muito essa pergunta para as pessoas que estão ao nosso redor: por que Deus permitiu? Nós devemos fazer para Ele. E essas perguntas devem ser muito íntimas com Deus e guardadas em nosso coração, porque geralmente a resposta de Deus vem no silêncio da nossa alma, suave, que ouvido não escuta, mas o Espírito recebe a convicção e a certeza da resposta. Eu espero não estar complicando a mensagem esta tarde. Versículo de número 2. Até quando? Versículo 3. Por que me fazes ver? Versículo 4, atribuímos ao não agir e ao não fazer e ao não dizer de Deus as consequências dos nossos próprios atos. Versículo 4, ele diz aqui: por esta causa ele se afrouxa, a sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Ou seja, ele está mostrando a Deus as causas. E por que o Senhor não age? A coisa está ficando pior. Aí Deus fala. Eu disse que Deus fala. Aleluia. Deus vai falar. E Deus fala e diz ao profeta no versículo 5: vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos,
Porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Nem sempre as palavras de Deus trazem a resposta. Mas quando a palavra de Deus não trouxer a resposta, Deus dirá qual é a resposta. E como é que Deus faz isso? Deus diz: escuta aqui, profeta. Abre os olhos. Muda a visão. Admira-te. Maravilha-te. Porque eu vou fazer. Eu vou entrar em ação. Você está cheio de perguntas e a única coisa que vai responder você não são minhas palavras, é o meu agir. Eu entrarei em ação e tu te maravilharás e te admirarás. Ô irmão, o combustível da fé do profeta começou a subir já. O seu já começou a subir esta tarde? Deus vai agir. Eu vou dizer de novo: Deus vai agir. Eu vou dizer de novo porque tem gente que está tão desligado, está olhando até para a parede, ou está abrindo a boca, ou está olhando para lá, e você está perdendo. Deus está dizendo esta tarde: a minha resposta será a minha intervenção e a minha ação. É a única coisa que poderá satisfazer as tuas perguntas e os teus questionamentos. Por isso que eu estou calado ainda. Espera o meu agir. Suas perguntas sinceras foram respondidas pela ação de Deus. Abacuque 1:5-6 diz: vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e pasmai. Olhe para quem está ao seu lado e diga assim: você vai ver, você vai enxergar, você vai se maravilhar, você vai ficar pasmada quando Deus terminar o que começou a fazer na tua vida. Não parou não, pega a mão dela aí e diga a ela assim: você não vai crer quando a história for contada, porque Deus vai suscitar pelo que Ele vai fazer. Esse é o livro de Abacuque. Bem-vindo a ele. Porque os meus pensamentos não são igual ao de vocês. Porque o Senhor não fez outro caminho? Porque eu não penso como você. Porque quem garante o fim não é você. Porque eu sei qual é o caminho mais difícil e mais fácil. E sei que o mais fácil nem sempre é o melhor, é o mais seguro para garantir o fim que eu desejo dar a você. Assim diz o Senhor esta tarde: meus pensamentos são diferentes dos seus. Os seus podem ser os melhores, o de Deus será diferente, mais alto. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos. Mais alto. Você pensa que está nele, ele ainda é mais alto. Mas ele está íngreme, é que ele está subindo, subindo, subindo. Está ficando difícil de subir. Não desista, porque ele ainda é mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. E quando ele entra em ação, Salomão disse em Eclesiastes 3:11, ele faz tudo formoso. Meu Deus, ele faz tudo formoso, mas em seu tempo.
também põe um mundo no coração do homem. É Deus que desperta as imaginações, os pensamentos no coração do homem, sem que ele possa descobrir como é que Deus vai fazer isso. Meu Deus, como é que Deus vai fazer, diz Eclesiastes 13:11, sem descobrir a obra que Deus faz desde o princípio até o fim? Escuta, o que Deus está fazendo já vem sendo feito há muito tempo e o fim já está preparado. Ele está preparando você para o que Ele já tem preparado. Na verdade, o que Ele vai fazer é em você, porque o que Ele já tem já está preparado para você. No reino de Deus tudo já está preparado. Por isso Jesus ensina a gente a orar assim. Olha a oração que a gente tem que fazer antes de pedir o pão nosso. Ele diz assim: venha a nós o teu reino. Aproxima ele da gente. Seja feita a tua, assim na terra. O céu já está pronto. Faz ela da terra. Oh, aleluia. Vamos à frente que o tempo não dá mais. Primeiro, Deus aceita os questionamentos. Segundo, Deus tem seus próprios meios e tempo para agir. E Ele responde através do que Ele faz. E mostra que tudo está no controle. Mesmo quando Ele usa instrumentos incompreensíveis. Eu disse instrumentos o quê? Incompreensíveis. Eu disse instrumentos o quê? Incompreensíveis. Olhe para quem está ao seu lado e diga: você nunca vai entender os instrumentos que Deus vai usar. Vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos, pasmais, vou realizar em vossos dias uma obra que vocês não vão crer quando for contada. Pois eis que suscita os caldeus, veja só o instrumento que Deus usou, nação amarga, impetuosa, que marcha sobre a terra para possuir moradas que não são suas. Eu vou limpar através dela e depois vou destruir ela. Veja que coisa. Deus diz: eu vou usar ela. Ela vai se achar, vai pensar que está dominando tudo, mas ela está cumprindo o meu propósito na tua vida, Israel. Porque na verdade, o fim quem garante sou eu. Eu levanto e eu abato. Eu deixo que surja para que meu nome seja exaltado. E depois que está se achando, pensando que é dono da cocada, aí Deus vem e faz assim: chegou o fim, acabou o propósito, agora começa um novo tempo. E você vai ficar maravilhado do que eu vou fazer. Romanos 11:33. Paulo chama essa forma de Deus administrar os caminhos dele na vida da gente. Ele diz assim: ó profundidade das abundâncias, exuberâncias de Deus, tanto da sabedoria como da ciência, duas coisas diferentes. Quão insondáveis. Sabe o que quer dizer a palavra insondáveis? Como tem as fossas marinas que são tão profundas que ninguém consegue chegar lá. Já ouviu falar nisso? Pronto, ele está dizendo que o conhecimento e a ciência, a sabedoria, a forma que Deus sabe fazer as coisas, a forma que Deus faz as coisas, para responder os questionamentos da gente, é tão profundo como são as fossas marianas. Lá no fundo, que você vai descendo, chega uma parte que você se quebra e você não chega. Aí ele diz assim: assim é a sabedoria e a ciência do amor de Deus, que ele vem falando antes do amor de Deus. Quão insondáveis, quão incapazes de explicar humanamente são os seus juízos, a forma que Deus age, a forma moral de Deus agir, o juízo de Deus, como Deus julga as coisas, e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Sabe o que quer dizer? Você não vai conseguir rastrear para fora, você não vai conseguir mandar localização, você não pode explorar esse caminho. É incompreensível, é indetectável. Quando Deus te bota nele, nem Satanás entende, porque é uma trilha que não pode ser explorada.
Deus estava dizendo: como é que eu vou dizer para você, Abacuque, o caminho que eu estou tomando? Não tem como. É mistério. É mistério. Eu vou dizer de novo: é mistério. Veja só. Por que José tem que ser vendido para ser o Salvador? Não é um negócio meio sem lógica. Mas quando ele estava trilhando aquele caminho, quem diria que ele seria? Glória a Deus. Como é que um menino que o avô, que é rei, vai matar, que é Ciro, Deus fala 157 anos dele e diz assim: ele vai viver. E eu vou dar, vou desfazer os ferrolhos de bronze, de ferro, de tudo, arrancar tudo, vou dar as riquezas. E um soldado o esconde, e é através dele que Deus traz o livramento. Por que Jesus, para salvar a humanidade, tem que morrer numa cruz? Aí Paulo diz: ó profundidade das riquezas, da sabedoria, da ciência, quão insondáveis são seus juízos, quão irrastreáveis são seus caminhos. Olhe para quem está ao seu lado e diga: há um propósito debaixo do céu para todas as coisas. Agora diga assim para a pessoa que está ao seu lado: mas Deus só revela no tempo. O que parece instrumento de destruição na tua vida, Deus fará instrumento de vitória para a tua vida. Levante a sua mão e diga: eu creio que o meu Deus transforma o caos em livramento. Para terminar, primeiro, Deus aceita os questiona. Segundo, Deus responde através da sua ação. E a sua ação só acontece no tempo. Quem está esperando o agir de Deus em alguma coisa aqui? Ele vai chegar. Ele vai chegar. Aí vamos ao capítulo 2. Deus responde ao profeta quando ele questiona, dizendo: a visão ainda não é para agora, é para o tempo certo. Veja que ele diz no versículo 2: registra a visão. Se Deus está te mostrando alguma coisa que é diferente, não é para você falar, é para você registrar. Na hora certa servirá para alguém ler. Mas registre. Guarde. E ele diz mais: registra e torna legível. Aí Deus está dizendo: torne legível. Mostre. Se Deus disse mostre, mostre. E ele diz: torna legível, para que a possa ler o que correndo passa. Aí ele diz: porque a visão é ainda para o tempo que determinado. Nem tudo que Deus mostra é para agora, é para o tempo determinado. O Kairos. A Septuaginta traduz aí como Kairos, ou seja, o tempo determinado. Há um tempo determinado. No tempo determinado, Deus visitou a Sara e ela concebeu e deu à luz. E todos sabemos a antecipação no que deu. Mas o versículo 4, ele diz assim: eis que a sua alma, a alma do ímpio, se incha. A alma do caldeu, que Deus usou como instrumento para limpar, agora ele está inchado. Não é reta nele. Mas não tome isso como referência. Não olhe para a soberba de quem se levanta contra você. Mesmo que Deus tenha colocado você na mão dele.
Deus está dizendo: olhe para a sua fé. Cuide da sua fé. Não preste atenção na soberba de ninguém. Porque o soberbo, de repente, será destruído sem que haja nada que lhe sobre. Mas olhe para a sua fé. Porque a sua fé vai lhe fazer sobreviver com o soberbo ou sem o soberbo. Porque o justo vai viver da fé. Aleluia. E o escritor aos Hebreus diz: se ele recuar, minha alma não terá prazer nele. 10:38 de Hebreus. Todos os homens de Deus que alcançaram o que Deus tinha para eles, eles viveram desafios, mas na hora do desafio eles olharam para a sua fé. Olharam para Deus através da fé. Abraão caminhou em direção ao desconhecido, confiando na creu em esperança contra esperança. Não enfraqueceu, não adoeceu na fé, diz a Bíblia, mas foi fortalecido dando glória a Deus. Noé construiu a arca para um tempo que ia acontecer uma coisa que ninguém nunca tinha visto: chuva. Mas diz a Bíblia: Noé temeu a Deus e preparou a arca. A atitude espiritual vem antes da atitude material. Ele primeiro disse: não, eu respeito a Deus, eu honro a Deus, vou fazer por causa de Deus. Mas Noé, nunca ninguém viu chover, ninguém sabe nem o que é chover. Mas Deus não mandou. Mas Noé, tu estás fazendo o quê? Eu estou fazendo o que Deus mandou. Para quê? Não sei. Que ele falou de um negócio que nem eu sei o que é. Deus te falou a respeito de alguma coisa que tu não sabes o que é ainda. Falou, obedece. Faz o que Ele está te pedindo. Porque quando aparecer o que tu ainda não vistes, tu terás a alegria de estar pronta para aquilo que Deus tem para a tua vida. Diga comigo: a fé será minha bússola em tempos incertos e me fará caminhar segura, mesmo sem sinais visíveis. Se não houver sinais, eu não ia nem fazer vocês repetir, quer repetir, então eu digo: se não houver sinais, mesmo assim eu crerei em Deus. Quer repetir de novo? Se não houver sinais, se não houver sinais, se não houver sinais. A gente quer sinais. Uma geração incrédula pede sinal, mas quem crê obedece sem ver. Quem crê obedece sem ver. Em quinto lugar, nossa confiança está firmada na eternidade e santidade de Deus. Eu acho que eu dei um pulo aqui resumindo, mas o capítulo 1 de Abacuque, voltando, tem algo que eu não gostaria de passar, e já vou concluir que a minha hora chegou. Mas diz aqui o versículo 12: não és tu desde sempre, ó Senhor, meu Deus, meu santo, nós não morreremos. Veja o homem de dúvida, diz agora. Quando ele olha para o caráter de Deus, ele percebe que mesmo com dúvidas, ele não vai morrer. E por que não vai se acabar? Porque Deus é eterno. Deus é santo. E ele entende que aquilo que Deus vai suscitar é para juízo e não para destruição. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar, porque pois toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o ímpio devora. Ele está questionando a Deus, mas ele sabe quem é Deus. Deu para entender?
Ele questiona a Deus, mas ele sabe quem é Deus. Você sabe quem é seu Deus? Você sabe quem é seu Deus? Qual foi o segredo de Abacuque? Eu tenho muita pergunta para fazer a Deus. Mas tem uma coisa aqui dentro de mim que não deixa eu largar Ele. Eu amo. Eu sei quem Ele é. Eu só estou triste com o que Ele está deixando acontecer, mas eu sei quem Ele é. Meu Deus. Quem conhece a Deus, isso vai tranquilizar a tua mente agora. E quem ama a Deus, não deixou de amar porque tem questionamentos. Mas quem sabe quem Deus é, tem seus questionamentos, mas não aceita que outros façam questionamento. Jó estava cheio de perguntas. Mas quando a mulher dele disse assim: renega este teu Deus e morre a paz. Tu tá doida, mulher? Tu tá doida, mulher? Eu falo assim com ele, mas eu sei quem é ele. Receberíamos o bem de Deus e não o mal. Deus deu, Deus tomou. Eu não tenho como deixar de te louvar, Senhor, porque há algo aqui que é maior do que os meus questionamentos. É o meu amor por ti, Senhor. Eu sei quem tu és. Foi isso que Jeremias disse. O Senhor me iludiu. Iludido fiquei. Eu quis calar, mas foi como um fogo dentro de mim. Eu não sei se você está entendendo esta tarde. Deus está dizendo: eu aceito os teus questionamentos, porque eu conheço o teu amor a meu respeito. Eu sei que tu ainda estás nesta comissão porque tu me amas. Eu sei que tu ainda vestes essa farda e vem para aqui me louvar e vem jejuar porque tu me amas. Eu conheço o teu amor por mim. Eu aceito os teus questionamentos e a minha resposta virá com a minha ação para a tua vida. O juízo virá para quem te fez mal. Toda arrogância será abatida. O conhecimento do Senhor triunfará. E a glória de Deus brilhará sobre ti. Recebe esta palavra. Abacuque 2:14, voltando ao capítulo 2, diz: porque a terra se encherá de conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías 11:9, recebe esta palavra: não se fará mal, nem dano algum em meu santo monte, quando o meu conhecimento for revelado, e dominar como as águas cobrem o mar. O salmista disse no Salmo 37, eu vi o ímpio com grande poder. Ele se espalhou como árvore verde na terra. Mas passou. Já não é. E eu procurei por ele e não achei mais. Não sei que fim tomou. Mas eu ainda estou aqui. Ô irmão, levanta a tua mão e adora o Senhor esta tarde. Remante o horobocaxi andarahai. Toda arrogância será abatida.
e a glória de Deus brilhará sobre a tua vida. Aleluia. Por último, diga comigo, mesmo sem ver, devemos nos alegrar e confiar em Deus. Oh, aleluia. O homem cheio de questionamentos chega ao capítulo 3 e faz uma música. E a música dele, eu não vou querer saber como começou, porque não dá tempo de falar sobre. Ele pede avivamento, que Deus volte a aparecer como antes. Já ele não fala mais das situações, ele fala de que agora? Deus, eu quero que o Senhor apareça como antes, que o Senhor se mostre como antes. Não importa a injustiça dos homens, eu quero que o Senhor apareça. Deus veio de Temã, Deus veio, se lembra disso? Aviva a tua obra nos meios dos anos e a notifica. Aí ele, no finalzinho, ele diz assim: Senhor, sabe por que eu estou cantando isso? Aí ele faz, por quê? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e dos currais não haja vaca, todavia, eu com todas as perguntas que tenho, eu vou me alegrar em Ti, Senhor. E eu vou exultar no Deus da minha salvação. 2 Coríntios 5:7 diz, porque andamos por fé e não por vista. Olhe para quem está ao seu lado e diga, ainda que você não veja, se alegre pela fé. Eu estava meditando nisto aqui e veio uma expressão. Sabe o que foi que Deus me disse? No meio disso aqui eu recebi uma notícia desagradável. Aí Deus me disse assim, se você sabe que vai se alegrar no final, comece a se alegrar agora. Se você já sabe que o final vai ter alegria, pegue o problema, olhe para ele e diga, não te contaram o teu fim, mas eu já sei qual é. Deus vai ser glorificado. E é isso que vai te dar força. Adorar como Ana, quando ainda a resposta não chegou na tua mão. Como Paulo e Silas na prisão, enquanto Deus não age para sacudir tudo. Canta e ora, ora e canta e te alegra pela fé, porque o final será melhor, diz o Senhor. 3:19, último versículo de Abacuque. Levante a sua mão para dizer. Diga comigo, nós vamos dizer, o Senhor Deus é a minha força. Não importa os questionamentos que você tenha, hoje você vai sair daqui dizendo, eu não estou vendo fruto na vide, não tem mais vaca, não tem mais boi, não tem mais ovelha, não tem mais azeite, acabou a farinha, acabou tudo, mas levanta a tua mão e diz, eu me alegro no Senhor. Porque o Senhor Deus, onde está a voz de exército? O Senhor Deus, diz isso para Satanás ouvir dessa voz, que esta semana fez tanta pergunta para Deus. Levanta essa mão e diz com autoridade, o Senhor Deus é a minha força, é a minha força, é a minha força. Diga de novo, é a minha força. E Ele fará os meus pés como das corças, e vai me fazer andar sobre as alturas.